Até início da década de 80, como é que a gente tratava os usuários de droga? Principalmente os usuários de álcool, né? Eles eram internados no manicômio, porque essa era a única política de saúde mental que existia, né? Os grandes manicômios, as pessoas, elas eram internadas lá. Então, até hoje encontram-se pessoas, moradores de hospital psiquiátrico que, na verdade, estavam lá, iniciaram sua entrada no manicômio por conta do uso de álcool. Então, tem muito alcoolista, né, dentro dos manicômios. Pensando que o processo da reforma começa lá no meio da década de 80, os serviços substitutivos ao manicômio, né, que são os CAPs principalmente, mais outros serviços como equipe de saúde mental na atenção básica, as residências terapêuticas, né? Os usuários de droga, eles foram negligenciados nesse processo, né? A rede substitutiva, ela foi se formando para dar conta de quem tinha transtorno mental e, de verdade, os usuários de droga ficaram um pouco alijados do processo da reforma psiquiátrica, né? O primeiro CAPS-AD do Brasil, ele foi instituído, acho que no ano de 2000, 2001. Então, é um processo muito recente. E agora, de verdade, assim, a reforma psiquiátrica está como se correndo atrás do prejuízo, assim, né? O que é o crack, né? Não sei se todo mundo sabe, mas assim, na década de 80, a pasta base vinha de países como Colômbia, Bolívia, chegava no Brasil, já refinada, com a acetona e o éter do Brasil exportado. Então, o Brasil exportava para os países acetona e éter e eles refinavam lá. Quando descobriram isso na década de 80, bem no comecinho da década de 80, o Brasil pensou, bom, é mais fácil proibir a exportação do que a importação, então vamos proibir a exportação de acetona e éter. E aí a pasta base começou a chegar no Brasil sem ser refinada. E aí o refino começou a ser feito aqui no Brasil, né? E aí o refino da cocaína. E o que sobrava do refino misturava com a soda cáustica e a água e fazia o crack, né? Para não jogar fora o produto. Então, na década de 80 começou a ter uso de crack aqui no Brasil. O Cratode, que é um serviço que agora tem lá uma equipe jurídica dentro, e aí as famílias estão saindo de toda a Grande São Paulo, todo São Paulo e Grande São Paulo, indo até o Cratode, dizer, tô com uma situação complicada, meu filho não aceita tratamento. Essa equipe jurídica manda carta para os CAPs para a gente fazer a avaliação e se a gente não der uma resposta que eles acham que é satisfatória, eles vão internar compulsoriamente essa pessoa. Por que a gente precisa internar involuntariamente uma pessoa? O que falhou para a gente chegar ao ponto de uma pessoa estar numa situação tão grave que a gente precisa pegar ela à força e trancar ela em algum lugar, né? O que falhou? A gente que trabalha nessa área tem um papel fundamental de abrir a discussão, né? De propor a discussão, de ampliar esse campo de visão, né? De provocar a educação. Então, às vezes eu falo assim, né? Por que a internação tem que ser compulsória? Por que a educação não tem que ser compulsória? Por que o juiz não manda aquela criança para a escola, efetivamente, né? Mas manda para a internação? Então, parece que há uma inversão da discussão, né? A Cracolândia, por exemplo. A Cracolândia é um fenômeno moderno,
ou pós-moderna, para quem acredita na pós-modernidade. Enfim, é um fenômeno moderno e do centrão de São Paulo, que é o mais visível, mas se a gente for pensar na cidade de São Paulo, são 150 cracolândias, 115 cracolândias identificadas, né? Mas aqui tem mais visibilidade lá da região da Luz, claro, porque é onde tem uma questão da especulação imobiliária, da revitalização lá do centro, né? Dos grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, mas são 115 cracolândias, né? E se a gente for pensar lá na Cracolândia da Luz, as pessoas que frequentam a Cracolândia da Luz, elas não são moradoras da Luz, né? Elas são de vários lugares do Brasil inteiro, assim. Vários lugares, vem gente do Brasil todo. E você vai conversar com as pessoas lá, cada uma tem uma história mais ferrada que a outra mesmo, né? De uma falta de absolutamente tudo, né? Falta de tudo, de coisas básicas para sobrevivência, né? Eu vou ler para vocês como é que a carta sobre o PL, porque eu acho que é interessante assim, para a gente entender o que está dizendo esse projeto de lei novo aí. Tá? Então, é um projeto de lei que altera a Lei 11.343, chama PL 7663 de 2010, então faz 2 anos que está tramitando. Está na pauta da votação da Câmara dos Deputados, apresentada pelo deputado Osmar Terra, do PMDB, que é um médico, que acrescenta e altera dispositivos à Lei 11.343 de 2006, para tratar do Sistema Nacional de Política sobre Drogas, dispor sobre a obrigatoriedade de classificação das drogas, introduzir circunstâncias qualificadoras dos crimes previstos nos artigos 33 e 37, definir as condições de atenção aos usuários ou dependentes de droga e dar outras providências. Vamos lá. Excelentíssimos senhores, as entidades e movimentos que atuam na defesa dos direitos humanos, das pessoas em situação de rua e na luta antimanicomial, vêm por seus representantes que subscrevem a presente carta, a ilustre presença de vossas excelências informar e requerer o que se segue. A tramitação do projeto de lei 7.663 de 2010, de autoria do deputado Osmar Terra, que se encontra como prioridade na pauta da votação da Câmara, só porque senão fica chato, né, ler isso. Entre várias medidas, é sabido que alguns estados da Federação, sobretudo os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, têm implementado em sua política de combate ao crack as internações compulsórias e voluntárias, sendo muitos os pareceres e posicionamentos contrários de entidades, grupos, movimentos sociais e populares em todo o Brasil, com especial atenção pela relevância do tema e implicações da medida do ponto de vista ético, jurídico e político. Além de assegurar as possibilidades de internações forçadas, o PL e seu substitutivo propõe, entre inúmeros outros equívocos e controvérsias, o que se segue. Reconhecem apenas serviços que trabalhem no viés da abstinência, negando uma estratégia de tratamento eficaz e mundialmente utilizado, a redução de danos. Garantem nos chamados programas de reinserção social vagas no sistema de ensino e de trabalho apenas se o postulante abster-se do uso de drogas. Ou seja, se eu for uma usuária de maconha, eu não posso trabalhar, né? E o descumprimento dessa exigência seja desligamento do mesmo, né? Essa caça aos usuários de droga. Criam a possibilidade de pagamento com recursos públicos, de internações e em estabelecimentos privados, propondo, além de tudo, uma perversa distinção: internação voluntária, pagamento pelo poder público; internação involuntária, pagamento pelo SUS. Propõe remuneração aos membros dos Conselhos de Política sobre Drogas em suas 3 instâncias. Ou seja, a pessoa, isso é importante assim, quem faz parte dos conselhos de droga, eles vão ser pagos para isso, né?
Desconhecem e desrespeitam o protagonismo e opinião dos usuários, alijando-os de todo o processo metodológico empregado na avaliação e acompanhamento dos serviços oferecidos pelas instituições financiadas. Avalizam o retorno das práticas higienistas, desumanas e arbitrárias, ferindo os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, obrigando o poder público a providenciar o imediato acolhimento institucional dessa população quando em situação de rua. Banalizam os dispositivos da internação de usuários e dependentes de drogas, repetindo, ignorando com descaso e negligência, sem nem ao mesmo citar a rede de serviços substitutivos do SUS, opção primeira de qualquer tratamento digno e de qualidade. Aumentam o período de aplicação das penas quando porte de drogas para consumo próprio, sem definição de critérios claros para diferenciar usuário de traficante. Portanto, entendemos que a aprovação desse projeto, sendo aprovado para o que se propõe, constituirá uma violação ao princípio do não retrocesso, tendo em vista os reconhecidos avanços da reforma sanitária, psiquiátrica, da luta antimanicomial e da política nacional da população em situação de rua. A Constituição Federal garante os direitos individuais e coletivos aos cidadãos, estabelece como princípios basilares, em seu artigo 1º, a cidadania e a dignidade da pessoa humana e como garantias de direitos fundamentais, dispostos no artigo 5º, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança. Em nosso entendimento, a APL e seu substitutivo constituem ameaças de violação de todos esses direitos.